A origem da vida e a evolução das espécies intrigam o homem desde sempre. De onde viemos, para onde vamos? Uma parte dessa história está enterrada embaixo das rochas do Rio Grande do Sul. Fósseis dos dinossauros mais antigos do mundo foram encontrados aqui, o que despertou o interesse de cientistas e pesquisadores do mundo inteiro. Mas não foram só os dinossauros. Os mamíferos, a nossa espécie, teve seu início em um tempo em que a nossa Terra e a África formavam um só e imenso continente. É nessa viagem que vamos embarcar. Ei, peraí. Se vão falar da minha turma, eu vou ficar de olho pra ver se não estão inventando nada. Ah, me desculpe, eu não me apresentei, mas eu sou o Dino. E tenho 220 milhões de anos, mas estou em forma. Agora manda ver a história aí. Quem é que nunca ouviu falar de dinossauros? A primeira coisa que vem à mente, a maioria das pessoas, são aqueles grandes animais que aparecem nos filmes de Spielberg, Jurassic Park, né? Monstros terríveis, como diz o nome. Os primeiros dinossauros não eram grandes, né? Eram até menores que nós, que um ser humano. E o mais interessante é que eles surgiram aqui, no sul da América do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul e na Argentina estão as rochas mais antigas contendo os registros dos primeiros dinossauros. Nossa história começa muito antes disso. Os dinossauros e a vida, como conhecemos hoje, não existiam há 280 milhões de anos. A união de todos os continentes em um só formou a Pangeia, ou Terra Total. O planeta tinha nesta era uma paisagem muito diferente de hoje. Só que essa união dos continentes todos num só acabou gerando uma crise ambiental, porque isso modificou completamente todas as condições de circulação atmosférica, de correntes marinhas e várias outras condições ambientais que acabaram gerando uma catástrofe. Entre 70% e 90% de tudo que era vivo foi extinto nesse momento. Os que sobreviveram deram origem às espécies que conhecemos hoje como os crocodilos, dinossauros, aves e mamíferos, que é de onde nós viemos. Este período é chamado de Triássico. Então o Triássico foi um momento de renovação da vida no planeta. Finalmente vão falar da minha turma. Neste momento, o Rio Grande do Sul estava no meio deste imenso continente, unido à África. Nesta época, a paisagem era um grande deserto chamado Deserto Botucatu. Na praia de Torres podemos ver as pedras avermelhadas deste deserto, cobertas por lava vulcânica que hoje é conhecida como basalto. No final do Triássico, há cerca de 220 milhões de anos atrás, o grande continente do Pangeia se separou em dois. Ao norte, os países que atualmente compõem o hemisfério norte, né, que seria a Laurásia, e a sul, o grande continente do Gondwana, composto pela América do Sul, pela África, pela Antártica, pela Índia e pela Austrália. A separação do Gondwana se deu por fissuras por onde o magma sobe e as lavas vão se derramando, afastando os continentes num processo contínuo e que dura até hoje, gerando com isso a América do Sul, a África e os outros continentes como conhecemos hoje. Especificamente com relação à América do Sul e África, elas se afastam a taxas de 3 centímetros por ano, o que significa que em 100 anos, a cada 100 anos, a América do Sul e África estão cerca de 3 metros mais afastadas uma da outra. O movimento dos continentes acontece pela estrutura da Terra. O núcleo da Terra divide-se em núcleo externo e interno. O núcleo interno é uma esfera sólida de ferro e níquel a uma temperatura de cerca de 5.000 graus centígrados. O núcleo externo é uma camada líquida com uma temperatura aproximada de 4.000 graus centígrados e uma espessura de cerca de 2.200 quilômetros. O núcleo é recoberto por uma camada com comportamento líquido gelatinoso, o manto, com espessura de até 2.891 quilômetros e temperaturas entre 600 e 3.500 graus centígrados. Sobre isso tudo está a superfície da Terra, chamada de crosta.
que é uma fina camada entre 6 e 75 quilômetros de espessura, dividida em placas, que flutuam sobre o material gelatinoso. É nesta delicada camada que vivemos. É isso aí, galera. Eu nasci na África. Não, eu nasci aqui. Porque aqui era a África ou vice-versa. Sei lá. A real é que eu vim parar aqui. E foi assim que tudo aconteceu. Uou! Uou! Os dinossauros são encontrados no Rio Grande do Sul e na Argentina porque a camada de basalto que cobriu o deserto onde viviam foi sendo lentamente removida. A erosão da escarpa basáltica ela decorre de vários fatores. Um deles pelo fato de o basalto, por ser uma rocha vulcânica, uma lava que resfriou, que inicialmente estava a uma temperatura de mais de 1000 graus e resfriou rapidamente, ela se encontra em desequilíbrios com as condições de temperatura, pressão, pH da água da chuva que ocorre na superfície da Terra. Então ela vai sendo erodida progressivamente pelos rios, pela chuva. Todo esse material vai sendo carregado. Isso faz com que a escarpa da serra progressivamente ela vá recuando nessa escala de milhões de anos. Entre os animais que viviam aqui durante o período Triássico, existia um pequeno dinossauro carnívoro que recebeu o nome de guaíba-sauro. Dentre todos os materiais de dinossauros que a gente já encontrou até hoje no Rio Grande do Sul, esse é o material mais completo. E ele estaria totalmente completo se não tivesse sido cortado o pescoço e a cabeça quando foi aberta a pedreira no local para usar a rocha como pavimentação da estrada. Então a reconstituição do pescoço e da cabeça foi feita com base em alguns cacos que tinha do primeiro Guaibasaurus e pelas similaridades com outros dinossauros conhecidos, mas na verdade então o que menos se conhece desse animal é o pescoço e a cabeça. Ele, na verdade, não é da primeira geração de dinossauros, ou seja, daqueles primeiros dinossauros que aparecem aqui no Rio Grande do Sul e na Argentina. Mas ele ainda está dentro daquela primeira irradiação dos dinossauros, ou seja, aqueles dinossauros que vieram dar origem a todos os outros dinossauros. Tá, já falou do meu parente, mas não vai contar como é que a gente é encontrado hoje em dia? Como no Rio Grande do Sul são encontrados os dinossauros mais antigos do mundo, permanentemente são realizadas escavações em busca de novos fósseis. Na região central do estado é onde se concentram essas escavações, como nas cidades de Candelária, São Pedro do Sul e Agudo. Para realizar uma escavação, é preciso pesquisa, paciência e cautela. Bom, esse local aqui em Agudo é um dos pontos mais fossilíferos de todos os pontos do período Triássico que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a gente já coletou dinossauros e outros animais que não são dinossauros, como rincossauros, sinodontes. Então tem toda uma fauna bem variada nesse local que está presente predominantemente nessas camadas mais de baixo, que são camadas de lama. Lá no açude a gente tem um modelo em pequena escala de como seria a situação nessa época. Imaginando aquela parte na beira do açude ali como uma planície onde tem rios chegando, cada vez que chove aqui a água leva parte dessa lama e dessa areia e joga lá para dentro do açude. Assim deveria ser nessa época, uma planície, né, onde os animais viviam, e volta e meia essa planície era inundada, né? E então os animais que já estivessem mortos iam ser cobertos pela lama. E também alguns rios passariam por essa planície, que é o que forma essas camadas de areia. Bom, então a gente acabou de encontrar aqui um material muito bem preservado, vocês veem a cor branquinha assim. Provavelmente de algum sinodonte ou de um arcossauro, não dá para ainda saber exatamente. O material, apesar de estar muito bonito, muito bem preservado, ele é muito frágil. Então agora a gente tem que começar a escavar com uma distância do material ósseo para não correr o risco de quebrá-lo. Cada achado fossilífero é, de certa forma, um tesouro, né, que deve ser preservado, até porque estes fósseis fazem parte, digamos assim, do nosso álbum de família.
das plantas e dos organismos que são nossos ancestrais remotos. No afloramento, depois de preparado o bloco, né, onde o fóssil fica envolvido com aquela capa de gesso, esse bloco é trazido para o laboratório e aí começa a etapa de preparação mecânica, onde a gente então vai retirar o material ósseo dessa massa, né, de rocha sedimentar onde ele está incluso e começar então a preparar mecanicamente. Aqui a gente pode ver parte do fóssil já exposto, ó. Esse material coletado, ele corresponde a um fêmur e uma tíbia de um sinodonte. Vocês veem que toda aquela camada de concreção já foi retirada, o fóssil está bem preparado e pronto para ser estudado, então, na coleção aqui do Laboratório de Paleovertebrados. Mas ninguém explicou até agora como é que eu tô tão bem conservado depois de tanto tempo. Quando o animal morre, né, os ossos, eles são porosos. Isso aqui é um osso cortado, né? Então dá para ver que tem muitos espaços abertos, espaços ocos dentro. Então quando o osso é enterrado, né, a água da chuva vai levando para dentro desse osso minerais. Esses mesmos sais vão fazer com que um sedimento solto vire uma rocha sedimentar. Ou seja, isso tudo vai endurecer e vai virar uma rocha. Esse processo vai permitir que os ossos sejam preservados por vários milhões de anos, até que eles voltem à superfície. É assim que a gente encontra, então, um material, por exemplo, um fóssil de dinossauro. Ah, bom! Agora saquei. A Terra sobreviveu a várias catástrofes, mas sempre se renovou. Se essas catástrofes não tivessem ocorrido, nós não seríamos como somos hoje. Se os dinossauros não tivessem sido extintos há 65 milhões de anos, talvez existissem até agora. E nós? Existiríamos? Continentes que se movimentam constantemente, espécies que se modificam, vida que se renova. É conhecendo a nossa origem que podemos conhecer o nosso futuro.